Eu disse o senhor Padre Marcos Ricardo Friedrich, eu torno idôneo para assumir a pastoral de uma comunidade. Por isso, havemos por bem, pela presente provisão, nomear o pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Bom Retiro, Joinville e Santa Catarina, cargo que exercerá por tempo indeterminado. Recomendamos aos seus cuidados todas as organizações de adultos, adolescentes e crianças que constituem a comunidade paroquial, a matriz e as capelas, a quem servirá em reuniões, pregações, catequeses, não apenas como o pão árido de uma palavra sem vida, mas palavras de verdade vivificadas pelo esplendor e dignidade de sua vida realmente sacerdotal. Para facilitar uma missão de tanta responsabilidade, concedendo-lhes todos os poderes que o Código do Direito Canônico e faculdades especiais que a Santa Sé nos permite subdelegar aos seus cuidados, recomendamos a administração serena, segura dos bens patrimoniais diocesanos, bem como a abertura e movimento financeiro de contas bancárias da paróquia e das comunidades paroquiais em conjunto com o tesoureiro e o coordenador de cada uma, pessoas nomeadas mediante documento de provisão conferido por mim, por meus sucessores ou por aqueles que nos fizerem às vezes. Outro assim, recomendamos as orações, a consideração, o respeito de todos os paroquianos ao novo pastor de sua nova paróquia aqui de Aparecida. Dada e passada a cúria diocesana de Joinville, sob o nosso selo de nossas armas, aos 13 de setembro de 2015. Dom Irineu Rockcher, aqui presente, nosso bispo diocesano, e Monsenhor José Xavier Francisco, chanceler de nossa cúria diocesana. Conforme determina a disciplina da Igreja, os fiéis chamados a exercer um cargo em nome da Igreja devem emitir a profissão de fé segundo a fórmula aprovada pela Sé Apostólica. É isso que fará o Padre Marcos Ricardo Friedrich antes de iniciar seus trabalhos como pároco. Ouçamos. Eu, Padre Marcos Ricardo Friedrich, creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades contidas no símbolo da fé, a saber, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e
como Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com firme fé, também creio tudo que na palavra de Deus escrita ou transmitida se contém e que é proposto como divinamente revelado, e de fé pela Igreja, quer em solene definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmemente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja, e a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão com religioso acatamento de vontade e inteligência às doutrinas enunciadas quer pelo Romano Pontífice, quer pelo Colégio dos Bispos, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não tencione proclamá-la por ato definitivo. Subscrevo-me. Agora vamos sentir a glória de Deus ao cantarmos o hino de louvor com muita alegria. Shema Israel, Adonai
Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouvi o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor com paixão. É o Senhor que defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isto? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé, e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
o pároco receberá o livro dos evangelhos, uma vez que é seu dever anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas sem distinção. Em pé, acolhamos. Constituído mensageiro, transforma em fé viva o que lês, ensina aquilo que crês e procura realizar o que ensina. Se alguém me quer seguir, tome a sua cruz e me siga. Pois se quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos padres que nos honram com a sua presença, caros diáconos, cerimoniários, acólitos, caros ministros, músicos e cantores, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pois bem, nós estamos hoje celebrando o 24º domingo do tempo comum.
Isso significa que nós estamos próximos já do fim do ano. Para quem sabe, são 34 domingos. Então faltam ainda 10 semanas para o encerramento do ano. E a gente estando aqui diz, puxa, como passou rápido, né? Como passa rápido esse tempo? E dizia o meu bispo antigamente que quanto mais velho a gente fica, mais impressão de que o tempo corre mais, né? E a vida é curta, por isso nós devemos vivê-la bem. As leituras de hoje, iniciando com Isaías, primeira leitura, nos apresentam a figura do servo de Javé. O que é esse servo de Javé? Palavra assim meio misteriosa. O servo, sim. Sabe o que é um servo? Um servidor de Javé, de Deus. E ali Isaías viveu há uns 1800 anos antes de Cristo, e ele, na descrição que ele fala do servo de Javé, já anuncia toda a vida de Jesus. Ele era um dos grandes profetas. E às vezes a gente pensa assim, pois é, o profeta é aquele que prevê o futuro. Mas antes de tudo, o que é um profeta? Aquele que evangeliza em nome de Deus. Esse é o profeta, no pensamento da Sagrada Escritura. Por isso, todos nós somos chamados a sermos profetas, anunciadores da palavra de Deus. Mas então, como Isaías, ele foi profeta? Pois bem, e ele aceitou. O que foi depois acontecer? O que ele dizia nessa descrição, que será rejeitado esse servo, será esbofeteado, vão virar as costas para ele, não querem saber dele, vão falar mal dele, né? Os doutores da lei, os profetas, os conhecedores da Sagrada Escritura vão falar muito mal dele, ele vai sofrer, mas ele terá alguém que vem socorrê-lo, né? Os outros representam como que o demônio, e alguém vem socorrê-lo, que é nosso Deus. Assim se expressa mais ou menos Isaías em relação ao futuro do servo de Javé, de Jesus Cristo. Aí nós vamos ouvir o Evangelho. O Evangelho conta que Jesus estava lá caminhando na Cesareia e se encontrou com os 12 apóstolos. E ali então ele lhes faz uma pergunta para saber como é que andava a fé dos apóstolos. Ele perguntou, pois bem, dizem muitas coisas a respeito do Messias. Quem vocês dizem que eu sou? A palavra de vocês, vamos ver. Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para Deus? Aí, porque alguns pensavam que seria um Elias, um Isaías, ou algum dos outros profetas. Aí São Pedro, um homem simples, mas às vezes um pouco tapado. Ele disse assim, porém, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Messias, aquele ungido, aquele crismado, o Messias, que tanto esperávamos, é você. E Jesus disse, pois bem, Pedro, você respondeu bem, mas não foi a carne e nem o sangue que te deram essa graça para você responder o que você respondeu, mas foi a ação do Espírito Santo em você. Então, Pedro ficou escandalizado com Jesus quando ele falou que ele ia ser rejeitado e depois ia ser morto e ressuscitaria. Aí São Pedro chamou Jesus de lado e o repreendeu. E o que Jesus disse?
você agora aqui representa a mim, você representa para mim o demônio. Por quê? Deus já prescreveu sobre a minha vida, sobre a minha história. Deus quer que eu dê a minha vida pela salvação da humanidade. Deverei morrer? E aí, claro, São Pedro silenciou. Portanto, Jesus, em outras palavras, pediu a fé, pediu que eles acreditassem naquilo que Jesus lhes tinha dito tantas vezes já. Eles não entendiam. Então, era preciso que eles tivessem uma fé mais firme. Eles teriam tido uma respostas mais lúcidas. E o que nos é pedido, portanto? A fé. Como a Abraão foi pedida a fé, e ele se tornou o pai da fé, da Sagrada Escritura, dos patriarcas, uma pessoa realmente fortíssima, na qual podemos também nos inspirar tantas vezes. Pessoalmente, quando fui chamado para ser bispo lá em Garanhuns, eu não conhecia nada lá, era mais ou menos uma distância de 4.000 quilômetros, e quando fui chamado para ser bispo, a primeira imagem, nem pensei, não refleti, que me veio na frente assim foi o pai Abraão, o homem da fé. Por isso também meu lema de bispo é: a fé vence o mundo. A fé vence o mundo. Assim, eu parti da minha terra, para o Leme, Paraná, para o Pernambuco, em Garanhuns, onde eu fiquei 9 anos. Mas sempre envolvido pela força da fé. Porque pessoalmente eu me sentia muito pequeno para enfrentar o que tive que enfrentar numa realidade totalmente diferente da nossa, de origem nossa. Assim como Abraão, que foi para a terra que Deus pediu que fosse. Assim eu tive também esse sentimento. Eu estou indo para o lugar que Deus quer de mim. Depois vim para Joinville, ainda o lema continua o mesmo, e vamos andando por aí. Aí vem a segunda leitura de hoje, que é de São Tiago. Ele nos pede a fé, só que não é uma fé assim de boas intenções, assim como dizem que o inferno está cheio de boas intenções, né? Cheio. E nós não podemos ser assim. Tiago diz: fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Veja, podemos fazer muitas coisas. Às vezes, trabalhar o dia inteiro, semana inteira, os anos inteiros, poderemos fazer tanta coisa, e se não fazemos por amor a Deus, nada vale. E agora vem o Papa Francisco, anunciando para o próximo ano, o ano da misericórdia. Puxa vida, mas que tema inspirado pelo Espírito Santo. Um tema belíssimo, mas que precisa também ser levado a efeito, precisa ser levado na